Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo. E assim agradecemos. Agradecemos pelo dia que tivemos, pela saúde de cada um de nós, dos nossos familiares. Agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa família, nosso lar, que nos acolhe todo dia. Nesse momento, Senhor, nos lembramos daqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades nas mais diversas áreas das suas vidas, que não puderam estar aqui na noite de hoje. Muitos que ainda nem despertaram para a vida espiritual. Que nós possamos sempre lembrar desses irmãos, continuar fazendo nossas preces, pois um dia irão despertar. Lembramos também dos nossos irmãos desencarnados, os que desencarnaram no decorrer da semana, os que têm o nome no livro sobre a nossa mesa, e todos aqueles que nos foram caros, que nos lembramos nesse momento, pedindo assim que a espiritualidade possa conduzir cada um desses irmãos, e que eles também se predisponham a receber ajuda. Lembramos dos nossos irmãos enfermos, que se encontram nos hospitais, em suas casas, muitos que já se encontram em fase terminal, que as caravanas dos trabalhadores do bem no mundo espiritual possam já ir acolhendo esses irmãos e também confortando suas famílias. Também lembramos, Senhor, dos nossos jovens, crianças, que possam seguir no caminho do bem, num momento onde o mundo todo está tão conturbado. Que possamos sempre manter a nossa fé e dar o exemplo belo para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, porque com certeza eles vão olhar para a nossa crença e para a nossa certeza em Ti, Senhor. Que o Senhor sempre está conosco. Agradecemos ao mentor da nossa casa, nosso irmão André Luiz, e a toda a equipe espiritual que trabalha diariamente nessa casa. E que hoje, com todo carinho, nos recebe aqui, nesse ambiente de vibrações boas e salutares. Pedimos que a espiritualidade conduza a doutrinária, que inspire a nossa irmã Vanessa Luiz, e assim, agradecidos, damos por aberta na doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos. Deus nos abençoe e nos ampare, sempre. Aproveitemos essa oportunidade de hoje, de estarmos aqui
Estão aqui quem deveria estar. E nós viemos acompanhados de alguns irmãos do mundo espiritual, que é normal, nós nunca estamos sós, estamos sempre acompanhados. E as companhias nossas nós vamos atrair conforme o nível moral nosso. E pode oscilar, né? Oscilar, no mesmo dia nós mudamos para melhor ou para pior. Esse pensamento que vai dando a direção. O tema de hoje é sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, normalmente, nós como seres ainda imperfeitos, que estamos nesse planeta de provas e expiações, é porque não somos nenhum santo. Todos temos nossas imperfeições, nossos defeitos para corrigir, nem só defeitos, como nós temos ainda muita ignorância, muito atraso espiritual, que nós devemos nos esforçar para evoluir. Evolução se consegue através do sofrimento, através do conhecimento, através da persistência em manter acesa a tocha espiritual em nossa consciência, em nosso ser, né, que não esquecer das obrigações religiosas diárias, independente de crença, mas o cristão deve se aprimorar nessa área também, de ser zeloso, disciplinado nessa questão espiritual. Se é que nós nos achamos já homens de bem. Essa influência dos espíritos em nossas vidas, nossos pensamentos e atos, nos coloca muitas vezes numa zona de conforto. Porque daí nós queremos justificar os nossos defeitos, nossos erros, nossas teimosias, né, como se fosse obra deles. E na verdade, muitas vezes nós encarnados é que perturbamos os espíritos, os que estão no mundo espiritual, pela nossa insensatez, nossa teimosia, nossa falta de vontade, de se esforçar, de melhorar. Então, nós temos alguns defeitos e queremos continuar com ele. Nós temos alguns vícios e queremos continuar com ele. Nós temos alguns comportamentos que nós dizemos, não vamos mudar, eu sou assim. Então, se eu sou assim e quero ficar assim, quanto tempo? Se o homem da caverna não evoluísse através do esforço dele, da luta, de utilizar a inteligência e capacidade, ele estaria lá na caverna ainda, né? O homem da idade da pedra lascada estaria lascando o pé para fabricar as armas. E assim que nós já evoluímos bastante, né? Nós já saímos da caverna. Nós já temos as armas nossas mais aperfeiçoadas, né? E alguns nem usam mais essas armas físicas, só a arma mental. Que daí começa a martelar ali as intempéries, os desequilíbrios, né, as irritações, as manias. Então, sem dizer que os espíritos influenciam nós, sim, eles influenciam para o mal quando nós estamos vibrando no mal, com sentimentos não bons, com pensamentos não saudáveis, doentios. Daí eles estão, o espírito do mal inferior. O Chico Xavier não gostava de dizer do mal, dizia os irmãos menos felizes. Quer dizer,
que ainda não compreenderam a pujança dos ensinamentos de Deus, de Jesus. Então a gente vai vibrando e vai atraindo bons espíritos que vão nos ajudar, anjo da guarda, mentor, toda aquela equipe de trabalhador de Jesus que estão no controle da situação. Eles estão ouvindo, estão acompanhando o que nós estamos fazendo diariamente. E eles vão sempre nos impulsionar para as coisas boas. Daí tu diz assim, mas eu vou saber se eu estou recebendo a influência de um espírito inferior? Como que eu vou saber se eu estou recebendo uma influência de um espírito superior? Pela qualidade. Nós somos inteligentes e capazes de distinguir a qualidade dos meus pensamentos, das minhas atitudes, dos meus sentimentos. E daí por ali, conforme a minha ação, meus atos, que vão ser bons, se os pensamentos e os sentimentos e atitudes são boas, influência boa, eles vão se alegrar conosco. Mas se não for, vai ter também uma pleia de espíritos menos bons, inferiores, e até das trevas, das regiões abissais, que vão estar muito contentes com nós, porque conseguiram um aliado para eles. Como é que nós vamos distinguir, então? Pela qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Pela nossa condição ainda inferior, porque nós não somos anjo nem santo, por isso que nós estamos aqui na Terra, somos influenciados, a maioria das vezes, por espíritos inferiores do que superiores. Mas se nós formos vigilantes, prudentes, cuidadosos, manter o ritmo da prece matinal e vespertina ou noturna, manter o hábito do Evangelho no lar, uma vez por semana, apesar que nós, lá em casa, fazemos todos os dias depois da pandemia. Nós fazemos o Evangelho no lar, que ele abrange todos os familiares e pessoas também do planeta, da comunidade, da casa espírita, todas as pessoas que a gente lembra, pessoas que estão com dificuldade, que estão doentes, né? Daí ele abrange tudo, todos os lares, todas as famílias, todas as crianças. Todas as crianças precisam de muita vibração nossa. E ainda mais hoje que a maioria das crianças estão bastante em perigo. Estão em perigo moral. Os jovens estão em perigo. Perigo moral. Né? Por causa do surgimento de outras teorias, de outras filosofias, não boas, mas voltadas para o mal, que estão tentando destruir o que ao longo dos séculos foi construído. E é normal? É. É normal. Só que tem que ficar firme. Saber o que é certo e ficar firme no que é certo. Se estruturar bem para poder, na hora, não balançar. Não balançar, não entrar na onda. Se lá na escola, a escola aboliu o hábito da oração, aboliu a falar em Deus, você com pai e mãe vai manter na tua família esse costume tão importante e necessário para a alma,
com o teu filho, com o teu neto. Vai introduzir Jesus para ele e vai manter Jesus no coração dele. E claro que daí ele vai ser uma criança com uma compreensão diferente. Embora ele escute outras coisas lá fora, mas você tem que conscientizar que o mundo turbulento está cheio de inimigos de Jesus, que estão lutando para destruir tudo que é bom. Então a questão é nos esforçar, com o intuito de cada vez melhorarmos mais, nos tornar pessoas melhores. Ver um defeito, uma falha que está nos incomodando ou que está incomodando os outros e tentar corrigir. Eu não posso mais ser assim. E nós recebemos influência dos espíritos superiores? Sim, graças a Deus. Não estamos sós também, porque eles estão à nossa espreita, também nos observando. O nosso comportamento, nossos pensamentos, nossos propósitos, e vão auxiliando quando ele for bom. Aí daí dizer assim que fica impossível distinguir se os pensamentos são nossos ou se são de terceiros, ou é somente a nossa evolução moral o parâmetro para aceitar ou rejeitar uma ideia? Não consigo distinguir se é meu o pensamento ou não é. Qual que é o teu estado normal? O que sair fora do teu estado normal não é teu. Porque tem dia que nós estamos assim mais light, no nosso estado normal. Mas tem dia que nós estamos mais agressivos ou mais inspirados. Daí tem a interferência. Eles estão sempre interferindo, porque nós nunca estamos só. Então sempre... Então não fica difícil de saber. Saber conhecendo a nós mesmos. Qual é a nossa ideia central? Que reflete em nós sempre. Quem que eu sou no dia a dia de verdade? Essa é a minha ideia central. Todos nós possuímos desejos imediatos e comuns, que saem daquela ideia central minha. Então, em face disso, nós emitimos com mais frequência pensamentos vulgares, rotineiros, que nascem desse desejo central nosso, que não tem nenhuma relevância. Picuinhas, já diz, vulgares e rotineiros, que não prejudica e também não ajuda. Hoje eu vou dormir um pouquinho de tarde. Hoje eu tô com vontade de comer tal coisa, vou lá comprar. É vulgar, vou lá comprar, ou senão eu vou fazer. São pensamentos vulgares, rotineiros, que muda de dia por dia, que domina também a nossa personalidade. Eu não estou com vontade, então tu é acomodado, não quer, não está com vontade, está com preguiça. Então tu fica, não inova nada. Então assim, para explicar, o criminoso, vamos pegar pesado, o criminoso, o reflexo dele, porque nossas atitudes são reflexo do que nós somos. Não é só a influência dos espíritos. Nossa atitude é o reflexo de quem nós somos. Na linguagem popular, a gente classifica as pessoas, né? Na linguagem popular. Mas aquele lá não dá para contar com ele, porque tudo que ele assume, ele não cumpre. Pronto! Já formei meu conceito.
aquela pessoa lá é de palavra. O trabalho dele é sempre bem feito, de boa qualidade. Pronto. Né? Aquela funcionária lá, nossa, é uma baita do funcionário. Atende bem, é competente, tem conhecimento e não se pesa para nada. Pronto. Já tirei o meu conceito. Porque ela já mostrou a ideia central dela é ser essa pessoa que assumiu a vida com responsabilidade. E tudo que faz, ele ou ela faz bem feito. Ela é assim. Mas voltando para o lado pesado, já por outro lado, o criminoso, então nós somos o reflexo. Nós somos o reflexo. Né? Vamos supor assim, um ser coletivo. Nossa casa espírita, enquanto espíritas, porque a casa aqui é dos espíritos. Ela não é nossa. Nós cuidamos dela, a parte física, material. Mas a casa é dos espíritos. Tanto é que acima da crosta terrestre tem a casa espírita André Luiz espiritual, onde eles estão atuando em favor de todos nós. Mas o ser coletivo da casa espírita, que são os espíritas, ele tem um reflexo. Ele já tem um reflexo na comunidade, tem ou não tem? Que é uma referência. É um reflexo. Apesar de todas as pedradas, de todas as dificuldades, faz parte, né? Os apóstolos também tiveram. Jesus advertiu, hoje nós estamos estudando, né? Não vades aos gentios. Não entreis na cidade onde forem mal recebidos. Sacudi até o pó das vossas sandálias e se retirai de lá. Essa é a advertência de Jesus. Não ser imprudente, não se enfie em confusão. Não se coloque em qualquer lugar para pedir. O que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Que tu tanto tem que ir nas portinhas que abre para cá e para lá para pedir. O que tem para a minha vida? O que tu pode dizer da minha vida? O que tu pode fazer? Daí o falso profeta e o mentiroso enche você de mentira. Menos que você é o culpado. Sempre que o outro é culpado. Mas não faz você assumir que você tem que mudar de jeito. Que você tem que administrar diferente as coisas para começar a dar certo. Ou para não estragar. Manter o que está bom. Então, o criminoso, o reflexo dele é a crueldade. E o egoísta, ganancioso, usuário, avarento, que se agarra de unhas e dentes nas coisas materiais e briga por divisa de terra e quer mais coisa, o reflexo desse usuário é a cobiça. Que nem para o caixão não vai. Que nem para o caixão não vai. E o ironista, aquele que ironiza tudo, que despreza, que faz escárnio das pessoas, dos acontecimentos, bem feito, tomara que sofra, tomara que isso, tomara que aquilo. O ironista que não tem compaixão, o reflexo desse ironista é o escárnio. Você viu que na época de Jesus, eles tinham um comportamento, muitos deles,
e faziam escárnio de Jesus, escarravam e cuspiam fora, assim, escárnio, nojo. Tem pessoas aqui que, tendo o sangue azul, faz escárnio dos outros. Não cumprimenta, para ele não é uma pessoa, não é nem objeto, não é ninguém, é invisível. E tem o desequilibrado, que, entre aspas, a maioria de nós sofremos certas crises de desequilíbrio em algum momento, é a irritação. Mas o lado bom tem, que aquele que é mais cuidadoso, que é mais religioso, é mais zeloso. Religioso não é só aqueles que vivem nos templos. Religioso é aquele que é um bom profissional que atende à população. Onde ele tiver o trabalho dele é atender as pessoas. Bem, ser simpático, atender bem. Isso aí é ser religioso também. O templo é só um local para a gente se ajustar mais, né? Refletir, meditar. Então, conhecendo os reflexos de nós, das criaturas, podemos retificar ou punir. Nós podemos elogiar, elevar aquela pessoa, dizer é uma baita de uma pessoa. Uma pessoa muito distinta, muito nobre. E já a outra, a gente já leva para o lado pejorativo, né? É um espírito torto. A gente usa muito essa expressão. Um espírito torto. Então é fácil a gente seguir esses impulsos e com isso nós vamos atrair as influências dos bons ou dos maus espíritos. Irmãos felizes ou menos felizes no mundo espiritual. Que estão ali, os menos felizes, torcendo para você pisar na bola. Aí, em vez de lhe ajudar, eles vão fazer você se afundar cada vez mais. Eles agem com agressão? Não. Eles vêm com ideias assim macias, falando aos mimos, lá no teu ouvido, intuindo coisas assim, vai lá, não seja bobo. Então assim tu é mesmo, eu vou, tá? Vai e volta arrebentado de lá, moralmente. Então nós somos tentados pelas nossas próprias imperfeições e por isso é uma luta muito grande nesse combate que nós travamos com nós mesmos. É com nós mesmos. E eu, pelo tanto que tu já conhece de ti, você já descobriu algumas imperfeições, mas tem alguns que dizem que são perfeitos. Esse é o mais perigoso de todos. Uns anos atrás, quem sabe uns 20 anos atrás, né? Quando a casa espírita ainda não era aqui, um senhor um dia, sentado perto da porta, ele entrou com o chapéu, daí tirou o chapéu, botou no joelho e ficou lá escutando a palestra. Daí ele interrompeu e disse assim, engraçado, porque eu estou escutando vocês falarem aqui e eu percebo que eu sou um homem perfeito.
Isso que vocês estão falando não é para mim. Cego, surdo, mudo. Está cheio, Jesus já falava. Não percebe. Mas a doutrina espírita, ela é a verdade. O Espírito Consolador, que é Jesus, eu vou, mas enviarei o Consolador. Então, ele está sempre, permanentemente, sempre falando a verdade. O incentivo que nós temos é melhorar, sempre melhorar. Incentivo. Então, essas imperfeições nossas nos levam a uma certa virtude, porque lutar contra elas é uma virtude. Lutar contra esses defeitos nossos. Eu tenho que me corrigir quando diz assim, eu faço isso. Eu tenho que me corrigir. O Evangelho, quando te abre de manhã ou de noite, na oração, um pequeno trecho, eu sempre digo, eu acho que eu sou a única que recomendo que não rezem muito. Não é bom rezar muito. E vocês vão achar estranho, mas eu vou dizer por quê. Pequenas leituras em casa, sem se concentrar muito, e uma prece do Pai Nosso bem sentida, ou uma prece espontânea. E às vezes quer recomendar, não pedir, só recomendar, porque eles sabem que a gente precisa e eles vão encaminhando. Eles vão sentir a leitura do nosso coração. Então, sempre traz um recadinho escondidinho lá na letra, né? Para nós. Que chama atenção para nós. Então, às vezes, nós não cometemos mais erros por falta de oportunidade. Pensa bem isso aí. Porque a nossa índole é outra. E eu não vou ter vergonha de contar um fato meu, muitos anos atrás. Acredito que, não sei se eu estava entrando na doutrina espírita, não, então é muitos anos, né? Faz 33 anos que temos de casa, então daí eu tinha aquele livrinho Minuto de Sabedoria. Eu usava ele à noite, eu abria a casa e fazia uma leiturinha dele antes de dormir. Não tinha hábito de fazer prece à noite, nem da manhã, porque nós não tinha essa orientação. Não estava na doutrina ainda. E eu tinha uma criatura lá no meu trabalho que eu queria pegar ela e esganar. Porque fazia tempo que estava acumulando coisa contra os outros e também indiretamente contra mim. E eu dizia, eu vou pegar essa bicha velha aí e vou mostrar para ele as coisas, falar para ela as coisas. Pensa bem, não tenho vergonha de contar. Eu abria o Minuto de Sabedoria todas as noites, antes de dormir, bufando de braba. E eu fazia uma prece, veja só a insanidade. Pedindo a Deus que me mantivesse braba. Eu preciso amanhecer braba, para mim poder pegar essa bicha velha lá. E cada dia era o dia. E fiquei teimando 8 dias. Braba, dormia braba, acordava braba. E a bicha pegou, sem saber, né? Era só o meu pensamento. Uma testada de 3 dias, era folgada também, incomodava os outros, perseguia os outros, humilhava os outros, as crianças e os professores também. E eu disse, eu vou pegar essa bicha. Escondia o trabalho que era feito, escondia, nunca mais a pessoa achava o trabalho que tinha organizado para trabalhar com as crianças. Ela pegava isso e dava fim nos trabalhos, no material,
porque ela queria que ninguém fosse mais competente do que ela e que precisassem dela. Aí eu disse, chega, dê no que der, mas que eu vou pegar, vou. Fiquei 8 dias, lia, eu fechava, grudava aquele livro, apertava e abria, caía na mesma página. E caía na mesma página. E eu rezando, pedindo para Deus me manter braba, que eu precisava ficar braba. Continuar braba. Uma noite eu disse assim, tá bom, deixa pra lá. Viajava, tirava atestado e não ia, eu não conseguia, falta de oportunidade. Eu não cometi um erro por falta de oportunidade. Um erro concreto, porque em mente minha já tinha cometido, já tinha assassinado. Já tinha pegado pelos cabelos. Esganado. Então, às vezes, é como eu falei esses dias, às vezes tu reencarna precisando de se corrigir num setor. E tu é colocado em meio a pessoas no trabalho ou na família, principalmente no trabalho, de pessoas que vão te provocar naquele setor que tu é fraco, que tu tem aquele erro, aquele defeito, para você aprender a se corrigir. E quando eu disse tá bom, parece que afrouxou tudo assim, meu ser, e eu dormi como um anjo. E desisti da ideia. Então, assim, às vezes nós persistimos porque queremos persistir. E somos auxiliados por quem? Pelos espíritos inferior. Vai lá, esgane ela, faça isso, faça o escândalo. Então, assim, nas esferas dos pensamentos nossos, nós somos oscilantes. Tanto somos anjos, como podemos ser demônios. Demônios ou diabo, Satanás, como quiserem usar o termo, a doutrina espírita não tem esse entendimento. Porque demônio quer dizer daimon, anjo, espírito. Pode ser do bem como do mal. Então não tem, nós usamos esses termos que não existe essa personagem. Essa personagem não existe. O que existe somos nós. Que a maioria dos irmãos sofredores que desencarnaram, eles estão se retificando no mundo espiritual. E os maus têm o lugar próprio deles, que é as regiões abissais, do baixo umbral, que também poderão ter oportunidade, quando quiserem, de se melhorar, se corrigir, de se arrepender. Então, os levianos, os maus, os ignorantes, os estultos é imbecil e insensato, pode corresponder-se igualmente à distância. A distância? Sim, porque o nosso pensamento é muito veloz, ele pode percorrer todo o planeta. Quando você tem parentes em outros países morando, né? Você viaja a hora que tu quer, quando tu pensa neles, tu já está lá. Todos nós na estrada multissecular, porque nós não somos tão novinhos assim não. Nós já vivemos muitas encarnações de conhecimento, de experiências, de erros, de acertos. Nós já vivemos muitas experiências em outras encarnações. Desejando uma coisa, nós sentimos. Pensando, nós nos comunicamos. Pensamento se comunica com outros pensamentos. Comunicando, nos realizamos. Nos comunicando,
nós realizamos. Realizamos o quê? Se for bom, uma edificação. Bom pensamento, uma prece em favor de um doente, de uma pessoa, nós podemos realizar uma transformação. Eu estava estudando domingo, né? Uma transformação. Você viu ali o Divaldo, o depoimento dele agora, recente, né? Hoje estava escutando de novo. Através das preces das pessoas e do passe que fizeram um rodízio de passista, dia e noite, aplicando passe nele. Ele praticamente está na fase terminal, com aquele câncer. O câncer se dissolveu, e os exames comprovaram a inexistência dele. Ele está lutando agora só com um fungo que surgiu. Está tomando medicação para esse fungo. E vai trabalhar ainda mais, diz ele, uns 3 ou 5 anos. E está com 97 anos. Então, assim, nós podemos realizar muitas obras ocultas através dos bons pensamentos e da prece. Parece que eu acentuei mais a parte negativa, ruim, mal, né? Então, nos comunicando, nós realizamos. Nos comunicando, pedimos por ele, pedimos pela pessoa, para outra pessoa, né? Os ajustes necessários. Às vezes uma pessoa está bem acamada lá, cheia de aparelhos funcionando e não morre e não melhora. Ela precisa de alguns dias ainda para botar em ordem aqui, ó. Ela tem que pensar que ficou uns desafetos, que ela tem que perdoar, que ela não pode ficar mais apegada com as coisas materiais, porque ela não vai levar nada, então ela vai se desapegando, até ela desencarnar assim, tranquilo, sem nenhuma perturbação. Então, se comunicando, aí a prece ajuda, realiza. Nós vamos semear. Vamos semear. Que qualidade de semente eu estou semeando todos os dias? Qual é a qualidade dessa semente? Que eu selecionei através do meu desejo, através do meu sentimento, através do meu pensamento, através da minha comunicação, através da minha realização. Que semente? E semeando, vamos colher. E nessa encarnação, o jeito que nós estamos vivendo, nós estamos colhendo o que semeamos no passado. E o que nós estamos hoje semeando e plantando, nós vamos colher numa outra existência, ou nessas vezes. Então, esses levianos, os ignorantes, os estultos, que possam corresponder, não importa a distância. Se for através da oração, que eleva o nosso coração, rompe muralhas de sombras, faz com que esquecemos lições de posse, vamos trabalhar, lutar para o progresso do planeta e da humanidade, mas não dizer que é tudo meu. Vamos nos tornar mais humildes, mais simples, não tão orgulhosos, tão vaidosos. Vamos nos desencilhar do personalismo. Tem muito personalismo em nós. Eu sou assim. E não importa se está incomodando ou não está, eu sou assim. E os outros têm que aguentar? Desse modo é fácil conhecer a natureza de nós mesmos, de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições que ela prefira viver. Ele é um briguento, onde ele está tem briga. Pronto,
só que arruma confusão. Então, se distancie para não entrar em confusão. Ele é uma pessoa dócil, pessoa boa. Aonde ele está, parece que tudo reina a paz, todo mundo fica calmo. Então, esse é o personalismo. Ela ou ele é uma pessoa corajosa, já passou tanta nessa vida e não perde a capacidade de lutar, continua lutando. É a nossa obrigação. Então, cada um de nós vivemos e respiramos nos reflexos mentais de nós mesmos, angariando influências felizes ou infelizes. Felizes são do espírito superior, as influências, e infelizes do espírito inferior. Se eu estou vivendo um quadro meio difícil que tenho que resolver, busquemos na oração um conselho. Qual seria a melhor atitude? Deitemos a cabeça no travesseiro e amanhã o que se apresentar é o que eu tenho que fazer. Temos que aprender a tirar, criar telas mentais acrescida de influências boas. Como dizia uma amiga minha, que um dia, no comecinho da semeadura da Casa Espírita em Camporê, 33 anos atrás, eu disse, dona Terezinha, o meu sonho, sabe o que é, mas é um sonho, muito irrisório, muito vago. É só um sonho, mas então fala. É de um dia ter uma casa espírita em Camporê. Daí ela disse, mas vá plasmando, criatura, vá plasmando essa ideia. Quem sabe um dia, menos que nós pensemos. Então, essas influências que nós vamos plasmando, criando telas mentais, criações que nós vamos mudar. Para que eu pensar só nas coisas ruins, negativas, só em problema, não sei como fazê-lo, está ali no Evangelho. Busque orientação, abra ao acaso, leia e reza o Pai Nosso e deixe que os teus amigos espirituais do bem vão te ajudar, um dia por cada vez. E daí, angariando essas influências felizes ou infelizes, nós vamos mudar o nosso quadro. E vamos ter uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz. Sendo uma boa influência, e quando dizemos boas, é aquelas que se afinam com os ensinos de Jesus, com o Evangelho de Jesus. Essas são as boas influências. E o que importa é o que importa. E a partir daí vamos abraçar essas influências prazerosamente e vamos nos deixar guiar por elas. Porque não precisa ser espírita para estabelecer esse critério na nossa vida. Basta ser cristão e ser pessoas de bem. Que Jesus nos ampare. Que assim seja. Procuramos manter o nosso pensamento elevado a Deus e a Jesus. E também mantendo o nosso pensamento no bem de cada um de nós e do coletivo, daquelas pessoas que nós emanamos o nosso pensamento no início. Voltamos a pensar neles agora para o momento do passe, onde cada um de nós se mantenha na vibração conforme cada um vai saindo da sala de passe.
E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado a doutrinária dessa noite. Que assim seja.